Você falou aí diversas vezes sobre conflitos biológicos, né? Quais Uhum. seriam as diferenças, Fran, entre conflitos biológicos e os chamados conflitos psicológicos? Quando algumas pessoas elas têm a confusão de achar que a gente está falando de um trauma psicológico. Ah, é emocional. Então vamos mandar para o psicólogo. Quando nós abordamos um ser humano, não tem como dividir parte emocional com parte física, está tudo interligado. Então, se nós vemos que o ser humano ele é uma coisa só e que tudo responde, tanto o emocional como o psicológico. Porém, qual que é a diferença? O psicológico, nós temos algumas coisas no nosso mental que no mundo animal não tem. Então, você não vê uma leoa dando pitico leão, certo? Então, para de olhar para a bunda da leoa. Não vamos encontrar isso. Então, de uma forma bem lúdica, né? Para a gente compreender o quê? No mundo animal é uma coisa muito sobre o território. Então, a leoa vai brigar para não perder o território dela. É isso. Ela não está com ciúmes. No mundo do psicológico, que nós temos a nossa parte mental, os animais não têm, a gente vai entrar para um mimimi. O que é esse mimimi? Nós vamos retroalimentar esse conflito biológico. Aí vou ficar aqui, eu vou perder meu território, porque essa outra leoa está chegando, certo? Uma leoa que seria uma outra mulher, ela está chegando, não sei o quê. Então eu posso retroalimentar conflitos biológicos com conflitos psicológicos. Qual que é a grande sacada aí? Sempre que houver um conflito biológico, eu vou ter uma possível atentado à minha vida. Então, algo que me leva a uma questão de sobrevivência. Então, por exemplo, se eu perder o meu território, isso pode arriscar a minha sobrevivência. Pode ser que eu não consiga sobreviver tão facilmente. Então, isso vai para o biológico. Agora, eu, por exemplo, um exemplo mais simples, né? É, deixa eu ver. Roubaram minha carteira. E ali não tinha dinheiro, só tinha documentos. Percebe que não atentou à minha sobrevivência, porque toda a minha sobrevivência está guardada no banco. E não está ali naquela carteira. Então aquilo não vai ser um choque biológico para mim. Vai me impactar, é algo, né, que pode ser traumático, o roubo, eu tenho uma percepção, mas não impactou na minha sobrevivência. Eu nem vi roubar muitas vezes, então a carteira foi e falou: só vai me dar um trabalho para reaver os documentos. Não interferiu na minha parte de sobrevivência. Diferente se um bandido conseguir entrar na minha conta e rapar o dinheiro, da todo o valor que está lá. Então, o que acontece? Pronto. Aí eu tenho um conflito biológico. Como eu vou sobreviver sem ter recurso para isso? Então, a grande diferença aqui são as questões de sobrevivência. Biológico e as questões psicológicas são outras coisas que são é, mais simples, talvez, que não vão impactar tanto biologicamente. Porém, é interessante aqui que quando eu falei, né? Isso retroalimenta. Então, eu posso retroalimentar um conflito psicológico e torná-lo biológico. Ou posso retroalimentar na psique, no psicológico, um conflito biológico. Então, isso pode acontecer. Por isso que muitas vezes nós temos que entrar nessa parte da psique para trabalhar esse mental para que a pessoa não possa retroalimentar. Um exemplo. Outro exemplo. Então, uma pessoa está no hospital e ela recebe um diagnóstico de câncer. O que acontece? Eu acho que um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o adoecimento da família, né? Mas o que acontece? Ela recebeu o diagnóstico de câncer. Se ela sabe o que é o câncer, se ela tem uma percepção sobre o conflito biológico, ela pode não ficar tão impactada com aquele diagnóstico. Porém, se ela só conhece que um câncer é algo que pode levá-la à morte, pronto. Nesse momento, além do conflito biológico que a gente tem, nós temos um psicológico retroalimentando e criando novos conflitos também. E agora, será que eu vou morrer? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar esse tratamento?
E será que eu vou deixar os meus filhos ou meu marido sozinho porque eu não vou ter mais tempo de ficar com eles? O que será da minha família? E isso vai retroalimentando um conflito inicial. Talvez se ela não soubesse desse câncer, ela não entraria nessas alterações psicológicas. Mas como agora ela descobriu e a palavra foi câncer, ela entra. E se o médico tivesse falado assim para ela, a senhora está com células, proliferação anormal de células no estômago, por exemplo. Ela ia falar, ah, tá, o que isso representa? É uma forma de falar que a pessoa tem câncer, porém de outra forma. Então, se eu falar para ela que ela só está com uma proliferação de células no estômago, ela pode não compreender. Mas a palavra câncer já vem com uma frequência e uma magnitude muito dramática. E isso pode ser um choque e um novo que a gente chama de DHS, no momento do diagnóstico. Então, ela entrou num trauma recebendo o diagnóstico da doença. Então, aqui a gente vai ter que investigar isso. Se aquela circunstância, aquele choque, ele impacta a vida dessa pessoa, ela tem risco de vida. Aí a gente vai para o biológico. Ficou Interessante. claro?